Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos dando início, a igreja está dando início hoje à Quaresma. Hoje é quarta-feira de cinzas, né? A primeira leitura, Joel capítulo 2, de 12 a 18, no versículo 12 diz assim: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes. Irmãos, irmãs, é tempo de voltar para o nosso Deus. Quaresma é um tempo de voltar. Às vezes as pessoas estão muito distantes. O distante é o quê? Estamos sentados, estamos celebrando, mas estamos distante de Deus, estamos distante do Senhor. Então aqui diz, é tempo de voltar para o Senhor vosso Deus, é tempo de arrependimento, tempo de conversão. Por mais e maior que tenham sido os nossos pecados, não tenhamos medo. Uma vez um padre Fernando Paixão, lá de São Silvano, na época, ele disse assim: Eudes, Deus não olha para o seu pecado, Ele olha se você está voltando. Às vezes, irmãos, às vezes, irmãs, somos nós que ficamos com vergonha de voltar para Deus. Nosso querido Dom Geraldo, um dia fui confessar com ele, me achava indigno. Era ministro da Eucaristia lá em 1997. E o Dom Geraldo me falou que se Deus não soubesse que nós humanos, nós ministros da palavra, ministros da Eucaristia, as pessoas, você que está aqui, não soubesse que a gente ia cair, ia pecar, ele colocava aqui na frente os anjos. Os anjos eram padres, os anjos eram bispos, né? E todo o povo ficava sentado. Então, quando ele chamou a gente, ele já sabia do nosso pecado. Mas a questão é o seguinte: é um tempo de conversão, de mudança de vida. Pois Deus é compassivo, cheio de misericórdia. Irmãos e irmãs, a conversão, ela é necessária, é indispensável. A conversão deve ser diária. Todos os dias devemos avaliar os nossos atos. A gente não pode falar assim, né? Eu sou convertido. Ela é diária. Todos os dias nós temos que fazer uma avaliação do nosso dia. No Salmo 50 diz assim: eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Existe um Deus que nos perdoa, um Deus que nos ama. Eudes, o que é perdoar? Perdoar, eu olhar para você, por vocês, saber que algum de vocês me fez o mal, mas eu não querer o mal do outro. O perdão não é esquecer, é lembrar da dor, mas não olhar para o outro com sentimento de vingança. Segunda leitura, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Reconciliar com Deus é nós fazermos as pazes com Deus. Às vezes nós estamos magoados com Deus. Pode acontecer isso? Pode. Quantas pessoas às vezes perdem um ente querido, ou talvez não deu certo lá no emprego e diz que a culpa é em Deus. Reconciliar com Deus através da confissão. Graças a Deus aqui em Colatina, vou citar a catedral porque é centro de tudo, né? Catedral, a primeira sexta-feira do mês
tem confissão a partir das 17 horas, 17h30, e vai adentrando dentro da missa. Então, há quanto tempo você não confessa? Eudes, eu confesso diretamente a Deus. Aí você vê que falta humildade na gente. O padre, ele é um representante de Cristo aqui na terra. Ele é um representante do Senhor. Uma vez eu conheci uma pessoa e eu falei assim, vai lá confessar com o padre. E essa menina estava com síndrome de pânico. Ela dizia assim, eu entrei com síndrome de pânico. E na hora que o padre me absolveu dos meus pecados, eu fui curada naquele momento. Então, meus irmãos, reconciliar com Deus é isso. E o Evangelho dessa quarta-feira de cinza nos coloca a pensar como anda a minha vida. Como anda a sua vida? Será que a minha espiritualidade virou cinzas? Será que a minha fé não é mais a mesma depois do carnaval? O que eu andei fazendo com o futuro da minha alma? Jesus disse aos seus discípulos, e diz a nós hoje, ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Você ajudou alguém? Não precisa fazer propaganda. Eu ajudei alguém, dei uma cesta básica. Não precisa falar com ninguém. Não precisa ser reconhecido. Não diga nada a ninguém. Para que Deus, Pai, que vê tudo, te dará a recompensa merecida. Quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, Jesus disse, né? Nas sinagogas, dizem que os judeus, quando eles davam uma esmola a um pobre, eles levavam junto deles um corneteiro. E esse, primeiro, ele tocava bem alto, para que todos olhassem, aí então ele jogava o dinheiro aos mais pobres. E aqui Jesus diz, não diga nada a ninguém. Quando você deu a esmola, não fique fazendo propaganda de uma suspeita caridade. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Quando deres uma esmola, Jesus diz, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. Dizem que os judeus rezavam em uma determinada hora marcada, então eles faziam de tudo que na hora que eles estivessem em um lugar público, com muitas pessoas em volta, para que todos vissem. E Jesus diz assim, entra lá no seu quarto e reza. Entrar no quarto é você ir na missa, você vir na celebração. Não precisamos te mostrar para os outros. Deus conhece o nosso coração. Então, irmãos, irmãs, o Papa Leão, ele também nos deu uma abstinência, um jejum, poderíamos dizer. Abstinência de palavras que atinge e fere o nosso próximo. O que é isso, Eudes? Às vezes, irmãos, às vezes, irmãs, vamos botar, nós acordamos 4 horas da manhã para rezar com Frei Gilson. Ótimo, maravilha. E durante aquele dia, como que nós tratamos as pessoas? Nós fazemos um jejum o dia todo. Como que nós tratamos as pessoas? E o Papa Leão fala a respeito
do tratamento para com as pessoas, de como você trata o seu pai, de como você trata a sua mãe, de como você trata os seus colegas de trabalho. Comece a se vigiar. Comece a se vigiar. Às vezes, irmãos e irmãs, nós somos muito simpáticos lá fora. Nós somos maravilhosos lá fora. Nós temos lá um grupinho de WhatsApp lá do trabalho, até mesmo da comunidade. Nós colocamos assim: bom dia, pessoas. É ou não é? Mas às vezes o pai e a mãe, o filho, a filha, o esposo, a esposa está do nosso lado e a gente nem olha para ele. É isso que o Papa Leão está pedindo para cada um de nós. O tratamento para com as pessoas. O tratamento, às vezes, irmãos e irmãs, nós sofremos de um pecado muito grave. Numa discussão, sempre nós estamos certos. Eudes, dá o braço a torcer, a culpa é dele, a culpa é dela. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Papa Leão pede para nós calar. Calar. Não queira ter razão. Cale-se. Você já observou? O outro briga com a gente porque a gente reage às ameaças dele, às acusações dele. Então, essa quaresma, o Senhor nos chama a fazer um jejum diferente, um jejum de palavras, um jejum sem reclamações. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.